Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e esse é o segundo vídeo aqui no canal dessa série onde nós escrevemos juntos. Eu fiz o primeiro episódio porque eu tenho passado bastante tempo trabalhando no terceiro romance, meu e da Flávia, e como eu não posso mostrar a história em si, eu achei que seria legal ir trocando ideias, né, e comentando o processo criativo, alguns elementos da escrita, alguma dificuldade que eu tivesse enquanto eu estava criando a história. Só que o que eu tenho para fazer nesse vídeo aqui, eu posso mostrar. Então a dinâmica vai ser um pouquinho diferente do outro, né? Por quê? Porque além do livro, eu tenho trabalhado bastante no mundo que abriga as histórias criadas no Planos em Prática, né? Então eu fiz esse mapa aqui no Incarnate, né? Ele está só no comecinho, e eu estou fazendo ele em vídeo também. Então tem aí no canal quem tiver interessado, né? Quem se interessar por essa área. E ele está com muito lugar vazio ainda para preencher, né? Se for pensar nos lugares que eu já criei para as histórias lá do Planos em Prática. E geralmente eu crio os lugares conforme a necessidade, né, de contar a história. Mas como exercício eu queria agora fazer o inverso. Começar pelos lugares e ver onde isso vai dar. Então essa é a tarefa de hoje, né? Eu queria fazer novamente aquelas sessões de 15 minutos, aquelas 3 sessões de 15 minutos, trabalhando na concepção de algumas localidades, né, para poder espalhar por esse mundo. E eu vou espalhar esses lugares pelo mapa com a intenção justamente de desenvolver premissas, né, de desenvolver histórias para eles. E eu vou falar do método que eu vou usar para isso já já. Antes, como eu tinha comentado, né, esse vídeo é para trabalhar junto comigo, né, para você trabalhar junto comigo. Então já abre aí a sua história, né, ou o projeto no qual você está mexendo no momento, você está criando no momento. E aí a gente vai fazer junto, né, essas 3 sessões, né? E um motivo ou outro, e no final, se tudo der certo, a gente vai ter criado alguma coisa, produzido alguma coisa nesse meio tempo, né? E se não rolar, faz parte também. O importante é dar oportunidade para a criatividade, para a inspiração aparecer, né? E se você não tem nada em andamento, pode aí fazer o mesmo que eu, né? Tentar inventar lugares para desenvolver o seu mundo ficcional, ou começar uma outra coisa do zero, né? Uma pequena história, aí fica a seu encargo, né? É com você. E bom, o meu processo criativo aqui vai se dar basicamente em 3 etapas que eu vou associar com essas 3 sessões de escrita de 15 minutos. Então eu vou primeiro trabalhar nos nomes, depois nas descrições e por último em premissas. Para os nomes, que eu vou trabalhar nessa primeira sessão agora, eu vou usar um método que eu gosto muito e que eu uso com bastante frequência. Eu tenho aqui, né, já aberto um livro sobre o Chico Buarque, né, História de Canções. É um excelente livro, inclusive, eu pretendo fazer um vídeo inteiramente sobre ele para explicar algumas coisas, porque para apresentar o livro, basicamente, né? Porque eu acho ele bastante importante para quem se interessa por isso, por processo criativo, né? Como surgem as ideias de outros autores e tudo mais. Então, é um livro que vale bastante a pena. Mas hoje aqui o que me interessa não é bem o conteúdo, né? Eu vou pegar algumas palavras aleatórias desse livro e tentar combinações entre elas, né? Tentar acrescentar coisas, unir pedaços das palavras, associar ideias, né? E com isso eu pretendo conseguir o máximo de nomes interessantes que eu puder, né, durante esses primeiros 15 minutos. Então esse vai ser o primeiro exercício. E por que eu escolhi esse livro, né? Porque por ser um livro de histórias de músicas de um autor brasileiro, ele me traz um vocabulário bem diferente dos livros de fantasia, por exemplo, né? Dos termos e expressões que eu costumo encontrar nesse tipo de livro. Então tem mais possibilidade dele me proporcionar ideias originais, né? Mas dá para fazer com qualquer livro, né? Ficção, não ficção. Eu só preciso de um estímulo mesmo. Eu gosto de um estímulo inicial para começar o processo criativo, principalmente quando eu estou partindo do zero, num exercício, para a coisa toda não ficar muito caótica, né? E falando nisso, nome é muito legal de criar, porque vale literalmente qualquer coisa, né? É só dar uma passada pelo mapa do Brasil, ou de qualquer outro país, né? Que a gente vê de tudo, né? Mas tem algumas coisas que podem ajudar se você não tiver com nenhuma ideia ou tiver com algum bloqueio, né? Primeiro a gente pode pensar que existem lugares baseados em nomes de pessoas importantes, figuras santas ou heróis, figuras religiosas, né? Como São Paulo, por exemplo. Ou a gente pode ter nomes com base em elementos naturais, né? Topografia, elementos geográficos dos lugares, como Belo Horizonte, Ribeirão Preto, né? E por aí vai, né? Ou a gente pode também pensar em elementos não naturais produzidos pelo homem que existem nesses lugares e que são marcantes de alguma forma para os habitantes, né? Como Ponte Nova, por exemplo, né?
E tem ainda aquelas cidades que são um desdobramento de cidades originais, como Nova York, Nova Jersey, Nova Friburgo. E isso é interessante quando a gente tem esse Nova antes do nome da cidade, porque a gente pode tentar imaginar a trajetória dos colonizadores, né? Deixando a terra natal e a jornada deles até fundar essa nova cidade. Em que contexto se deu isso? Que dificuldades eles tiveram? Então só aí a gente já tem material para começar a pensar em premissas, né? Enfim, eu acho que dá para fazer um vídeo também desenvolvendo todo esse material teórico aí, todas essas ferramentas e técnicas que a gente pode usar para bolar nomes ficcionais, e eu acho até que eu vou fazer isso em algum momento. Mas como eu disse antes, em última análise vale tudo, né? Depois que você repete algumas vezes, qualquer nome fica familiar, né? Ah, eu vou para Fio Vermelho no final do ano, né? Depois que eu repeti várias vezes, isso aqui tem lá em Fio Vermelho e tal, esse nome vai começar a me soar natural. Então é um termo, assim, uma característica do seu mundo, né, que é bem livre, assim, que você não precisa se ater muito a regras para poder criar, né? Então, eu vou fazer essas 3 sessões de 15 minutos, né, e aí nesses 15 minutos o meu foco e o seu também vai ser a escrita exclusivamente, né, a criação. Depois desse tempo a gente faz uma pausa, eu mostro aqui o que eu consegui, né, que nomes eu consegui tirar desse material do Chico Buarque, e a gente vai conversando um pouquinho, né. E se você vai fazer o mesmo que eu, já separa um livro aí, como eu falei, vale qualquer texto, né. Pega um caderno ou abre o seu processador de texto, não sei como é que você gosta de trabalhar, né, para registrar as suas ideias, e deixa esse vídeo aqui rolando em um cantinho aí, na tela ou no celular, né? Faz um split screen, pega um café, uma água. Enquanto isso eu vou me organizando aqui, eu estou abrindo o meu processador de texto. E só repassando, né? Eu vou usar essa primeira sessão de 15 minutos para bolar nomes interessantes. A segunda versão, né? A segunda sessão vai ser para eu escrever descrições, né? Características, um background para esses nomes, né? E por último, com base nisso, eu vou tentar pensar em premissas, né, e ideias para histórias que podem acontecer nesses lugares, né? Do mesmo jeito que eu fiz agora pensando nos colonizadores dos lugares originais, né? Mas vamos por etapas, vamos pensar só nos nomes agora, né, um pé na frente do outro, e no final vai dar tudo certo. Bom, tá tudo funcionando aqui para mim, meu processador já está aberto, tá tudo pronto aí também? Então vamos começar a nossa primeira sessão. E a gente se fala daqui a 15 minutos.
Bom, temos alguma coisa aqui. Não sei muito bem o quanto desses nomes eu vou aproveitar, mas foram esses aqui os que eu consegui. E se você quiser, pode escrever aí também nos comentários, né, o seu rendimento, seja nos nomes ou seja no outro material que você estiver trabalhando. Se foi tranquilo, se foi difícil, né? Fique à vontade. Então, esses foram os nomes que eu consegui enquanto passeava pelo livro. Eu vou falar aqui cada um deles e fazer um comentário ou outro se for preciso. Casa do Conto, Afirmação, Marca do Audaz, Segundo Palácio, Rimas, Cidadela dos Pobres, Penseiros. Esse é um termo cunhado pelo próprio Chico Buarque, né, que é penseiro. Eu botei o Szinho. Tranca de Prata, For pro Mar, que é uma fusão de For pro Mar, né, das três palavras. Vã Espera, a mesma coisa. Né, juntar duas palavras diferentes. Becos Partidos, Raiar das Almas e Pedra Punhal, também usando a mesma estratégia de fundir palavras, né? Eu gosto de nomes mais legíveis, vamos dizer assim, né? Sem ser aquele amontoado de letras que sempre tem em universos de fantasia, tipo o Reino de Greenstone. Eu nem sei se tem esse, se não tiver, pode pegar para você, não tem problema. Eu até acabo usando nomes assim quando tem justificativa, né? Por exemplo, se essa palavra tem algum significado em outro idioma, ou se é o nome de alguém, né, importante desse universo, né? Coisas desse tipo. Mas, no geral, eu sigo mais essa linha aqui mesmo. Bom, e agora nós já temos os nomes, vamos às descrições, né? O que a gente pode levar em consideração para as descrições, então? Eu quero simplesmente aqui pensar nos elementos presentes em cada lugar e em torno deles, né? Posso pensar também no background, né? Talvez um pequeno histórico do lugar. E tem também a própria tônica do nome, né? Vamos dizer assim, o que ele me sugere, né? Quando eu leio esse nome, por exemplo, Tranca de Prata, né? O que vem na minha cabeça? Quais as ideias que surgem, né? E daí eu posso começar a materializar esse mundo, né? Essa cidade. Não precisa necessariamente ser uma cidade também, pode ser um desdobramento de uma cidade, um único lugar, um bairro. E eu posso ir nessa direção também, né? Tem um truque, se houver realmente um bloqueio, né? Que é colocar o nome do lugar que você quer desenvolver uma descrição no Google ou no Pinterest, né? E ver o que vai sair. Pode ser que venham coisas que não tenham nada a ver, né? E pode ser que venham coisas que gerem uma associação. Mas isso pode fazer o cérebro criar, né? Novas ideias, né? Fazer conexões que vão gerar
o material que você precisa. Por exemplo, aqui, vamos fazer abrir aqui um Pinterest, vamos botar aqui Casa do Conto, né? Pesquisar aqui. Vamos ver o que vem. Né? E aqui eu tenho, por exemplo, né, a beira-mar, tenho uma escada de pedra, né? Então são coisas que podem me gerar algum tipo de ideia para poder descrever esse lugar, né? Por exemplo, aqui eu tenho um pai e um filho. Então isso aqui já posso dizer que o pai fugiu de algum outro lugar com essa criança e ele se refugiou nesse lugar e começou a escrever a história dele para poder o filho ler. Estou inventando agora, né? E aí eu posso ter um background para a fundação dessa cidade, né? Então tudo que eu for vendo aqui pode me gerar ideias. Então nada impede, né, de jogar o nome que você queira no Google ou no Pinterest, mesmo que saiam coisas nada a ver, como eu falei, isso pode acender faíscas no seu cérebro e fazer com que você tenha um desbloqueio, né? Outra coisa importante também de pensar é que, ficando bom ou não, né, o que você está criando, seja com relação aos nomes, seja as descrições agora, registra tudo, né? E o legal é nem pensar muito nisso agora, o que é bom e o que não é, né? Quando a gente faz esse tipo de atividade, o interessante é abandonar momentaneamente o senso crítico, né? E ao menos não tentar pensar nisso, né? Quando você está escrevendo, essa ideia é boa, essa ideia não vai dar em nada, ou isso é uma bobagem, né? Tem que meio que perder esse medo de ter ideias não muito legais e soltar mesmo o raciocínio, porque muitas vezes uma ideia que a gente não leva muita fé pode levar a gente para um lugar interessante, né? O importante é manter as ideias surgindo, manter o fluxo acontecendo, né? E ir registrando tudo. Por exemplo, na hora de eu bolar os nomes, né? Eu não fiquei pensando qual era o melhor. Agora, que eu vou trabalhar com as descrições, eu vou meio que tentar fazer uma seleção. Qual nome me sugere coisas mais interessantes, né? Qual nome pode me dar um trabalho mais fácil agora para poder eu criar, já que eu tenho uma janela de 15 minutos para fazer isso, né? E nesse próximo momento, que eu vou trabalhar as descrições, eu não vou pensar em qual é a descrição melhor. Eu só vou registrar todas as ideias que eu tiver. E quando eu for pensar na premissa, de novo, eu vou selecionar aquelas descrições que vão me dar mais futuro, né? Vamos dizer assim, para poder trabalhar. Pelo menos para mim funciona melhor desse jeito, né? Primeiro jogo tudo o que eu tenho para depois fazer uma seleção mais acurada para levar o material adiante, né? Dito isso, né, vamos lá, vamos ver quantas descrições dá para fazer em 15 minutos com base nesses nomezinhos que eu consegui aqui, né? E é claro, eu falei agora quantas, né, mas eu não estou pensando em quantidade, né? Se eu me empolgar e seguir descrevendo toda a vida em um único lugar, colocando mais e mais detalhes, tá ótimo também, né? Então, quando acabarem as ideias para um nome, eu parto para o outro, senão eu continuo trabalhando. Vamos lá então? Mais 15 minutinhos e a gente volta a se falar.
vencida a segunda sessão, agora já dá para ter a sensação de que esses lugares existem, né, de verdade, que os meus personagens podem visitar, né, esses lugares e viver histórias ali, né? Então esses são os 3 nomes sobreviventes, né, os que ganharam descrições. Eu vou ler cada um e fazer algum comentário se for pertinente. Então eu tenho o segundo palácio, né, e como descrição: por muito tempo o lugar era nada mais do que uma aldeia. Porém, seu campeão venceu um importante torneio, o que deu àquele povo grande respeito. Assim, acharam por bem reconstruir o lugar, para que ele combinasse com a reputação de seu herói. Contrataram para isso um renomado artomante das formas e seus aprendizes. Hoje é uma cidade grandiosa com um povo extremamente orgulhoso. Então eu dei aqui algumas pontinhas, né, para poder gerar premissas, né, histórias, o povo ser extremamente orgulhoso, vir de um passado mais humilde, eles venerarem esse herói, ter uma participação de um artomante ali reconstruindo a cidade, né? De repente a gente pode explorar essa relação. E o que me sugeriu todo esse background foi simplesmente segundo palácio. Por que tem um segundo palácio, né? Por que eles precisaram fazer um segundo? E aí me veio essa ideia, né, deles tentarem reconstruir uma aldeia pequena em um lugar mais grandioso, né? Um lugar suntuoso. Então assim surgiu essa descrição. Segundo, pedra punhal. E aí já temos a sugestão ali do punhal, a pedra, já me deu uma coisa de artesão, ferramenta, né? Foi a associação que eu fiz. E aí ficou assim a descrição: perto de uma floresta, lar de habilidosos artesãos. Os habitantes têm costumes antigos e usam ferramentas primitivas para trabalhar e se defender. As casas e demais construções são quase totalmente feitas em madeira, incrivelmente decoradas. Pessoas viajam de longe para ver de perto, escrevi agora, os entalhes e esculturas espalhados por toda parte. Então aqui eu quis dar um senso de fragilidade, quase como aquela questão dos elfos no Senhor dos Anéis, né? Um lugar que não tem tanta tecnologia, um lugar que está vulnerável, né, à brutalidade, né, a alguma truculência. É um lugar artístico, um lugar sofisticado e que pode ser destruído também com pouco. E ao mesmo tempo tem coisas de valor ali, você tem as obras de arte né, esses artesãos que são os protagonistas do lugar, vamos dizer assim, né? Então foi mais ou menos isso que eu pensei. E a questão do lugar também ser um ponto, né, para pessoas que viajam de longe, né, uma atração. Então, isso de repente pode me ajudar a ter ideias, né? E o último dos 3 é For pro Mar, que também foi óbvia a associação, né? Foi o que me surgiu mais facilidade aqui durante esse tempinho que eu tive. E aí ficou assim: a meio caminho entre as montanhas e o litoral, né, For pro Mar, um nobre mandou erguer uma residência para que pudesse pernoitar com conforto quando passasse por lá. Apesar de sua função prática, o lugar era amplo e suntuoso, com jardins e fonte ao redor. Após o inexplicável desaparecimento desse nobre, a propriedade ficou abandonada. Anos depois, ela se transformou em um posto de trocas, e a cidade cresceu a partir dali. Então meio que dei um background, né, e criei uma figura ali misteriosa, né, que era esse antigo proprietário que simplesmente mandou erguer uma mansão ali na trajetória entre, né, o lugar de origem dele e o litoral. Então aqui foi basicamente uma história de origem, né? Eu acabei não aproveitando necessariamente os melhores nomes, né? Tem nome muito bom aqui nessa lista, né? Nessa primeira lista, para o qual eu não pensei em nada, não agora, né? Mas e ao mesmo tempo eu peguei nomes ali que provavelmente não são os melhores da lista, né? Mas foram eles que me sugeriram as ideias agora nesse primeiro momento. São só 15 minutos, né? Então não dá para desenvolver tudo, como eu falei, faz parte. A ideia é fazer o exercício, né? Então agora, na nossa última etapa, o objetivo é pensar no desenrolar disso em histórias, né? Em ideias para histórias. Nada muito rígido, né? Não são sinopses, nem nada perto disso. Podem ser boatos, né? Porque as pessoas dizem pelo mundo sobre esses lugares. Como, por exemplo, dizem que as águas de For pro Mar tem propriedades curativas, né? Podem ser promessas de aventuras, como por exemplo um festival, né, que aconteça em Pedra Punhal em alguma época específica ou anualmente, né? Ou quando a colheita é boa em algum outro desses 3 lugares, né? Sei lá, né? Problemas,
promessas de ganhos, né? E promessas de, ou não só de coisas boas, promessas de coisas ruins também, né? A gente pode ter lendas e mitos ali de perigos que rondam os lugares. Promessas de experiências para os personagens, né? Isso também é interessante. Você ter a promessa de uma aventura, né? De uma busca. E se uma ideia razoável surgir, né? Disso aqui, se uma surgir, eu já tenho um material para uma próxima história, né, construída a partir dessas sessões de escrita aqui. Então já valeu a pena, né? Então é isso agora, nossa última sessão. Ideias para mover personagens e criar conflitos e criar histórias nesses 3 lugares aqui. E se você chegou até aqui com uma descrição que seja, tenta desenvolver alguma ideia, né, para alguma coisa nesse sentido que possa acontecer nesse seu novo lugar também, né? Então vamos lá, última sessão.
Bom, dos 3 lugares, né, ficaram 2 sobreviventes só. As premissas de Pedra Punhal vão ficar esperando uma outra oportunidade, né? Então esse aqui então foi um material que eu consegui, né? Eu vou comentar e desenvolver algumas coisas aqui que eu tenho na cabeça por enquanto, mas que eu ainda não registrei, né? E eu botei em parênteses a direção que pode ir cada história, né? Já que eu tenho tempo reduzido para trabalhar. Então, segundo Palácio, né? Recapitulando a premissa, por muito tempo o lugar, a premissa na descrição, por muito tempo o lugar era nada mais do que uma aldeia, porém seu campeão venceu um importante torneio, o que deu àquele povo grande respeito. Assim acharam por bem reconstruir o lugar, para que ele combinasse com a reputação de seu herói. Contrataram para isso um renomado artomante das formas e seus aprendizes. Hoje é uma cidade grandiosa com um povo extremamente orgulhoso. E aí quais foram os desdobramentos que eu pensei aqui, né? Primeiro, alguém de uma cidade rival quer tentar provar que a vitória do campeão, na verdade, foi uma fraude. Então aí nós podemos ter uma história de investigação, né? Alguém infiltrado na cidade, e aí seria uma história com um escopo um pouquinho menor, e é aquela típica história que queda do dominó, né? Derrubando a primeira peça, de repente você pode resultar na queda do reino inteiro, né? Da cidade inteira. Então, às vezes, um fato ou uma outra coisa que esse protagonista está investigando aí levante pode resultar na ruína de toda a cidade, ou não, né? A gente pode ter pessoas que também podem interpelar esse personagem, e aí a gente pode ter um conflito girando em torno disso. Segundo, um cataclisma ameaça a cidade. Agora é uma ideia com escopo um pouco maior, né? Os governantes farão de tudo para salvá-la da ruína. E aí, entre parênteses, eu tenho aqui, eu posso trabalhar a construção de vilões, que são os governantes, né? E uma típica história do orgulho levando à ruína, né? E aquilo é o grande tesouro deles, a cidade é o grande tesouro deles, é o bem maior, né? Então o que eles poderiam fazer, o que eles seriam capazes de fazer, né? Até onde eles iriam para salvar a cidade? Então seria uma história interessante também dessa trajetória descendente desses governantes, né? Fazendo coisas questionáveis para conseguir preservar a cidade. E a última, o artomante que realizou a tarefa não cobrou seu pagamento. A gente pode estabelecer isso, né, dentro da premissa dessa história. Antes de ir embora, disse que voltaria para recebê-lo no momento certo. O momento chegou e o preço é alto demais. Aí eu deixei em aberto, porque eu posso transformar esse artomante num vilão, realmente que quer cobrar um preço alto demais, ou seria um preço justo, mas que a cidade não é capaz de pagar. Então aí também ficaria uma ideia para um conflito interessante, né? Aí eu escrevi aqui entre parênteses, envolvendo sacrifícios, né? Porque para preservar a cidade ou para impedir a destruição da cidade por esse artomante, os habitantes não seriam capazes de fazer sacrifícios, e pode envolver um novo campeão, né? Um herói aí para lutar contra, né? Para defender a cidade e lutar contra o artomante. Talvez um herói involuntário, né? Que consiga lidar com a situação, ou realmente esse herói seria agora associado ao artomante, e a cidade teria esse cenário como o descrito nesse segundo aqui, né? Os governantes virando vilões capazes de tudo para defender a cidade. Enfim, tudo muito de maneira geral ainda, mas essas foram as ideias que me ocorreram de premissas e que eu posso vir a desenvolver mais adiante. E para For pro Mar, eu pensei em pouca coisa. Aí a descrição era assim: a meio caminho entre as montanhas e o litoral, um nobre mandou erguer uma residência, para que pudesse pernoitar com conforto quando passasse por lá. Apesar de sua função prática, o lugar era amplo e suntuoso, com jardins e fonte ao redor. Após o inexplicável desaparecimento desse nobre, a propriedade ficou abandonada. Anos depois, ela se transformou em um posto de trocas e a cidade cresceu a partir dali. E aí eu tenho aqui duas premissas muito simples, né, que eu nem precisei explicar entre parênteses. Então há algo de muito valor nos subterrâneos da cidade, né, já que a gente tem esse background de ser um proprietário rico, e aí geraria uma busca comum, dessas que a gente tem em fantasia e RPG, né, personagens com uma pista ou com uma informação privilegiada chegando na cidade para tentar resgatar esse algo de muito valor. Ou um parente distante desse nobre deseja saber o seu paradeiro, porque esse nobre desapareceu misteriosamente, né, a propriedade ficou abandonada por um tempo, e aí chega um parente distante para querer saber o que realmente aconteceu. E aí nessa sequência de descobertas, né, de investigações dele para descobrir o que aconteceu, ele pode chegar a enfrentar situações interessantes que podem gerar histórias legais, né? Então esse foi o resultado da minha produção, né? E assim a gente termina por hoje
o nosso segundo episódio, né? Depois, como sempre, né, é legal fazer aquele balanço, né? Pensar no que pode ser retrabalhado, o que precisa mexer. Eu particularmente gosto de deixar descansando qualquer material assim recém-escrito, né, ou escrito muito na correria, né? Deixar descansando por um dia, de repente uma semana ali, e voltar a ele, de repente eu vou ter um outro olhar, né? Ajuda a identificar problemas, né? E a complementar as ideias também, né? E é claro que o que eu fiz hoje, isso tudo aqui, está em um estágio bem primário, né? Bem inicial. Tudo isso, se eu quiser usar eventualmente, tem que ser lapidado, tem que fugir de alguns clichês que tem aqui, né? Encontrar soluções interessantes, mas eu já tenho por onde começar, isso que é o importante. Com certeza eu não vou resistir, né, e vou acabar fazendo algumas ilustrações desses lugares. Acho que mesmo antes de eu desenvolver isso por escrito, né, para facilitar justamente o desenvolvimento das ideias, mas de qualquer forma, nesse tipo de atividade eu procuro não descartar nada, nem aquela lista inicial de nomes, nem a outra descrição, né, que ficou faltando aqui para poder desenvolver. Pode ser que daqui a alguns dias eu acabe vendo alguma coisa, né, ou mesmo vindo do nada uma ideia que vai me dar inspiração para acabar aproveitando, né, algum nome ou alguma premissa aí que ficou pelo caminho, né, alguma descrição. E eu gosto sempre de pensar também que não importa muito, né, o rendimento de cada sessão, seja se você rendeu muito ou rendeu pouco. Tem dias que a gente está mais inspirado, né, tem dias que flui menos, mas o importante, eu acho, né, para quem quer escrever, né, e quer seguir essa trilha, né, essa jornada do escritor, é manter uma produção constante, né, se esforçar para sempre se dedicar um tempo a isso. O processo criativo ele costuma ficar mais fácil conforme a gente insiste, né? Conforme a gente tenta trabalhar com ele, com a criatividade, com as ideias, por muitas vezes. A gente acaba vencendo a inspiração pelo cansaço, né? Então é isso. Terminamos nosso segundo vídeo de criação compartilhada. Eu falei no primeiro que eu pretendo fazer em live, né, esse tipo de atividade. Eu estou bem animado para isso, só falta me organizar aqui, organizar algumas coisas, mas daqui a pouco vai sair, né? Mas hoje a gente fica por aqui, né? E lembrando sempre, se você gosta de escrever, né, não deixa de conferir aqui em cima a nossa série de exercícios de escrita criativa, planos em prática. O link para a terceira temporada está em algum lugar aqui, e tem episódio novo quase todo sábado. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima!